Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo, porque esse é o único objetivo desse canal. Eu estava lendo um livro sobre oração e o autor ele começa a trazer uma narrativa sobre aquela mulher que ela pega em adultério e eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar um pouquinho disso com você e refletir um pouco com você. A história é o seguinte, a Bíblia vai narrar que os fariseus pegam essa mulher, né, cometendo adultério, e de acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada, até a morte, e eles pegam essa mulher de alguma maneira para tentar colocar uma armadilha contra Jesus, para pegar a Jesus, para destruir a Jesus, o ministério de Jesus, e eles chegam com essa moça diante de Jesus, falando assim, ela foi pega no ato de adultério, a lei ordena que a gente precisa apedrejar ela até a morte, e os fariseus vêm nesse tom, talvez um pouco de desafio, um tom de falando assim, e agora, o que você vai fazer? E agora, o que você vai fazer? E Jesus, naquele momento de silêncio que ele começa a escrever na areia, e o autor ele começa a trazer algumas coisas interessantes que pode ter passado na cabeça da mulher. Você imagina a mulher pensando assim, poxa, até algum tempo atrás eu estava lá, no meu prazer, fazendo aquilo que eu queria fazer, e de repente agora eu tô aqui, tô diante da morte. Daqui a pouco os fariseus começam a ir pegando as pedras, e ela começa pensando, será que agora vai ser meu último dia? É meu último momento de vida? Será que agora que eu vou ser morta porque pela lei era isso que deveria acontecer com ela? Talvez ela comece a pensar nos pais, não sei se ela poderia ter filhos ou não, mas ela começa a pensar nos amigos, nas amigas, tudo aquilo que aconteceu. Ela fala assim, poxa, na noite passada eu não tinha planejado, eu não imaginava que eu iria morrer. E aquela situação começa a ficar cada vez mais tensa dentro daquela mulher. A hora que eles começam a pegar a pedra até que Jesus quebra o silêncio e todo mundo na expectativa, aquela mulher já está pronta, talvez fechando os olhos, falando assim, cara, é agora? Ele vai mandar me apedrejar. E realmente Jesus fala isso, fala assim, pode atirar, pode jogar as pedras nela. E talvez a hora que eles possam começar a jogar pedras, Jesus já completa, mas aquele que não pecou, aquele que nunca teve pecado, aquele que nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. Então a mulher se fecha, começa a escutar os barulhos da pedra, só que aí agora as pedras elas começam a cair no chão, em vez de ser atiradas nela. E aquele momento dela, de ser talvez o momento mais difícil da vida dela, o pior momento da vida dela, o desespero, um monte de coisa tomando conta, um monte de sentimento acontecendo dentro dela. Jesus pega e fala, se eles não te condenam, também não vou te condenar, vai e não peque mais. E o autor ele vai falar sobre isso, que esse momento é o pior momento da vida dela, o momento talvez que ela nunca mais quisesse lembrar, o momento de maior dor, de maior vergonha, de maior exposição dela, onde ela estava diante da morte, onde ela deveria ser morta, ela deveria ser apedrejada até a morte, o momento que é para ser esquecido, onde ela foi pega em adultério, agora começa a se tornar o momento onde ela começa a encontrar maior graça na vida dela, o momento onde ela quer relembrar, ela quer falar para as outras pessoas, ela quer compartilhar com as outras pessoas, falando, olha, encontrei alguém que me deu uma esperança, que me deu um propósito, que me deu vida, que me deu uma nova possibilidade de viver. E eu comecei a pensar nisso, olhando nessa narrativa e me colocando no lugar dessa mulher. Me colocando no sentido de, falei, poxa, cara, eu já fiz tantas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu fui uma igreja evangélica, se é assim que a gente pode chamar, a primeira vez que eu fui numa comunidade, eu estava num momento de extremamente vergonha, estava no final da minha vida assim, não tinha muito mais o que fazer, completamente viciado, dependente químico de crack e vários outros tipos de drogas. E eu fui naquela igreja sem esperança, na verdade nada. Eu fui para tentar a última coisa, não tinha mais o que fazer antes de tirar a minha vida. E aquele dia tudo muda, aquele momento, assim como ela no seu momento de maior vergonha, o meu momento de maior vergonha, eu chegando naquela noite frio, numa igreja bem simples, bem pequena, e aquilo se transforma para sempre a minha vida, há mais de, sei lá, 11, 12 anos atrás, quando isso aconteceu, então começa a minha caminhada com Cristo. Só que o que mais me pega um pouco sobre toda essa situação é que eu tive outros momentos onde eu estava ali destruído pelo pecado. E eu estava ali talvez com Satanás envolto da minha vida, os espíritos malignos,
todos falando que não ia dar certo, que eu pensando assim, poxa, eu sou um fracassado, não consigo seguir a Jesus Cristo. Quantas coisas erradas, quanto desses momentos horríveis de fraqueza, de falta de temor, de irresponsabilidade eu já tive diante de Deus, mesmo tendo depois um encontro com Deus. Inúmeros momentos presos em pornografia, traição, relacionamento com várias mulheres, falar mal de outras pessoas, criticar, vários outros momentos onde eu falo assim, cara, eu deveria ser apedrejado até a morte, várias outras pessoas sendo feridas, situações horríveis que eu nunca mais queria viver, que eu não quero viver, que eu não gostaria de viver, mas eu me via fazendo aquelas situações, e Satanás ele começa a usar essa mesma coisa, colocando as pessoas ao nosso redor para nos apedrejar, colocando pensamentos para nos destruir, para jogar para baixo. E ainda assim, Jesus nos dá a possibilidade, Jesus continua me dando a possibilidade de vai e não peques mais, mude, tem esperança na minha presença, tem como, tem caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu posso te dar uma nova vida se você decidir fazer aquilo que eu falo, se você decidir amar os meus caminhos, amar a minha palavra, ter um relacionamento comigo, caminhar comigo, existe a possibilidade de você viver uma nova vida. E essa é a reflexão um pouquinho que eu queria trazer com você hoje, porque infelizmente no nosso meio nós não vemos mais ninguém confessando pecado, ninguém confessando problemas, todo mundo parece perfeito. Aqui na internet todo mundo parece perfeito. A gente só vê grandes sermões, grandes pessoas estudiosas, pessoas com resposta para tudo, falando sobre todos os temas que estão em alta, inteligência artificial, redes sociais, falando sobre alimentação, sobre nutrição. Pessoas que não só falam disso, mas são modelo com seu estilo de vida, pessoas extremamente ricas falando de investimentos, pessoas extremamente bem-sucedidas, como por exemplo, dificilmente alguém com um canal no YouTube. Hoje eu, dentro de alguns parâmetros do próprio YouTube, da própria internet, sou considerado um fracassado. Se você olhar minhas views, os seguidores, os inscritos no canal, sou um completamente fracassado. Mas por que nós conseguimos romper tudo isso e continuar? Porque Jesus Cristo, ele é o nosso alvo. Ele é aquele que nos chama. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos buscar ajuda em Deus para sermos transformados. Não podemos mais viver fazendo todo esse tipo de coisa. Grandes homens de Deus estão caindo, as máscaras estão caindo. Nós estamos chegando no momento onde narrativas estão mudando, onde talvez pode estar acontecendo uma transformação para sempre na igreja e nós podemos ficar de fora se nós ficarmos presos na religiosidade, querendo pegar as pedras e falando assim, não, meu jeito é certo, meu pensamento é certo, o jeito que eu manejaria essa situação é o correto, e ficar debatendo coisas enquanto pessoas estão sendo destruídas e nós não estamos mais pregando o evangelho, vivendo o evangelho, nós não estamos mais abrindo o coração, falando das nossas fraquezas, dos nossos erros, para que as pessoas possam aprender com os nossos erros, entender que existe esperança, existe uma vida de transformação esperando nós em Jesus, na cruz, pelo poder da graça de Deus. Eu queria que você pensasse um pouco disso. Eu não estou chamando para você viver uma vida de pecado, não estou chamando você para abusar de outra pessoa, não estou falando para você controlar outra pessoa, não estou falando para você trair sua esposa, para você trair seu marido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um momento que nós precisamos buscar a Jesus, para que Deus tenha misericórdia. Nós precisamos do momento, na minha vida pessoal, estou tentando buscar o temor de Deus muito mais. Deus parece que me mostrou para mim, cara, assim, ó, tá faltando muito temor na sua vida, tanta consciência do temor, porque o temor ele não só vai te afastar do pecado, mas ele vai te atrair para o meu conhecimento. Se você ler, se eu não me engano, é Provérbios capítulo 2, ali no começo, fala que o conhecimento gera sabedoria, sabedoria gera poder, a sabedoria gera temor, e o temor ele vai nos colocar para longe do pecado, essa santidade de Deus, essa presença que nos estremece, a presença do fogo consumidor, de um Deus todo-poderoso, porque nós ouvimos um monte de mensagens de Deus Pai, isso é verdade, Ele é o nosso Pai, isso é incrível, nós vivemos um relacionamento de amor com Deus, mas isso às vezes nos mantém numa vida onde nós podemos fazer tudo o que a gente quer. Nós podemos fazer um monte de coisa errada, quebrar a cara um monte de vezes e ficar envergonhando o nome de Jesus, envergonhando o nome do Evangelho. Então, se você está cometendo alguma coisa na sua vida hoje, você está lutando contra algum pecado, se você está lutando para ter uma mudança de vida, eu queria dizer para você,
Use esses momentos onde você pecou, onde você caiu, para ser um momento onde você vai conseguir testemunhar disso, falando, ó, eu fazia isso, eu não faço mais. Eu era isso, eu não sou mais. Eu era um viciado de drogas, mas agora eu não sou mais. Jesus realmente me libertou, transformou minha mente. Eu era um viciado em pornografia, agora não sou mais. Eu saía com várias mulheres, agora não faço mais. Eu saía com vários homens, agora não faço mais. Eu usava roupas que desagradavam a Deus, agora não faço mais. Eu exibia meu corpo na internet, eu exibia meu corpo de uma maneira que eu não deveria, agora eu não faço mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Agora eu esmurro meu corpo, eu luto contra a minha carne para destruir, para matar minhas vontades e viver a vontade do Deus que me libertou, o Deus que se importa com a minha vida. Espero que você tenha recebido isso no seu coração, que você tenha recebido essas palavras de fraqueza, de um pouco dos alguns momentos de dificuldades que eu tive, que eu ainda tenho na minha vida, que isso possa te encorajar você a continuar encontrando a Jesus, buscando a Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar esperança, Ele é o único que tem a palavra para dizer para nós, vai e não peques. Mas você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal, espero que você tenha sido abençoado, deixa um like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!